Beleza. Estão conseguindo me ouvir? Oi? Sim, sim. Bom, boa noite a todos. É um imenso prazer ter um Drops da produção sobre a empresa júnior da PUC. Gostaria de agradecer a disponibilidade. Lucas, Bruna, Maria Clara, Bruna Ramalho, Luísa e professora Frederique, por estarem aqui numa sexta-feira à noite conversando com a gente, principalmente para que a gente entenda melhor o que vai ser a empresa júnior da PUC, como a gente pode contribuir, como nossos alunos podem participar. E antes de passar a palavra para vocês, parabenizar todos vocês que estão envolvidos de uma forma ou outra, o Lucas, né, o nosso primeiro presidente, a professora Frederique, que coordena esse projeto e conseguiu colocar ele em operação, e todos os outros alunos que estão envolvidos na diretoria ou pensando o portfólio de produtos, serviços que vão ser oferecidos. Então, pessoal, parabéns. É um momento histórico para a universidade. Nós estávamos conversando antes sobre N tentativas de implementação dessa empresa júnior. Há mais de 10 anos a gente tenta isso e conseguimos, né? Antes tarde do que nunca, e acreditamos que em boas mãos. Se era para acontecer agora, é o momento, e é essa turma que vai fazer isso acontecer e acontecer da melhor forma possível. E nós estamos aqui, professores e alunos, para apoiar esse projeto. Então, passo já a palavra para você, senão eu fico aqui, né, dando discurso. Uma sugestão, passar a palavra para a professora Frederique, daí ela dá uma ideia de como é que está a Legacy, a empresa júnior da PUC, dentro dos planos, dos projetos da universidade. A Escola de Negócios, né, é a escola que está acolhendo esse projeto inicialmente, com o apoio da Escola Politécnica, mas a Escola de Negócios que está dando toda a condução. Então, passo a palavra para a professora Frederique. E depois, Lucas, sugiro que a gente comece a falar sobre, efetivamente, os objetivos da empresa júnior, missão, valores, processo seletivo que está acontecendo, né? Vocês estão buscando alunos, e depois os outros participantes aí colocam a sua contribuição aqui, falam de como é que eles estão trabalhando na empresa júnior nesse início de projeto. Pode ser? Podemos ir nessa sequência? Perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite. Queria agradecer ao Lemos pelo convite. Então, hoje, podemos dizer, eu e o Lucas, o nosso presidente, que é o primeiro evento oficial da Legacy, né, Lucas? Então, nossa, nosso primeiro evento oficial com a Legacy aprovada institucionalmente, burocraticamente. Então, claro que a gente ainda tem um longo caminho para percorrer para conseguir deixar tudo do jeito que a gente quer, mas eu acho que já é uma grande vitória, como o Lemos trouxe no início. Então, a Legacy já é um projeto muito antigo da PUC. Eu vou fazer em agosto, agora 2 anos que eu tenho na universidade, mas desde que eu entrei na universidade eu sei que é um projeto muito antigo. E quando eu assumi o cargo de agente de inovação da Escola de Negócios, esse seria o meu... Me disseram na época que esse seria o meu maior desafio. Então, tentar fazer a Legacy sair do papel, por ser já um plano de longo prazo e por um motivo muito óbvio. Então, todo mundo olhava e dizia: como a PUC não tem uma empresa júnior? Então, a gente tem diversas faculdades, universidades que têm empresas júniores, e eu acho que um motivo maior ainda do que isso é a gente ter um parque tecnológico tão reconhecido mundialmente, com uma capacidade de demanda de serviços de empresa júnior, e eles acabavam buscando isso em outras instituições de ensino. Então, a proposta da Legacy, como o Lemos, eu acho que essa parte depois ele pode trazer melhor do que eu, mas a proposta da Legacy ela já vem bem diferente das outras empresas juniores que a gente conhece, porque ela é a empresa júnior da PUC. Então, em todos os casos, a gente sabe que são empresas juniores de um determinado curso ou de uma determinada área. Então, a gente já nasce sendo a empresa júnior da PUC. Nesse momento inicial, então, a Escola de Negócios, ela é responsável
ela está capitaneando todo o processo, mas ele já começa com o apoio total do pessoal da Politécnica, e eu digo apoio total tanto dos alunos quanto do próprio Lemos. Então, desde que a gente conseguiu essa aprovação institucional, já contatei o Lemos e pedi o apoio dele para a gente tocar isso em conjunto. Então, é um papel extremamente essencial. A expectativa da PUC é, num curto, médio prazo, a gente ter todas as escolas participando do nosso portfólio. Então, com a participação dos alunos, com a participação, com os serviços de cada uma das escolas. Obviamente que eu sempre digo para o pessoal que eu sou muito da lógica, um passo de cada vez. Então, a gente sabe que não tem como não sonhar alto vendo a Legacy se tornando realidade, mas a gente sabe que a gente precisa ter um passo de cada vez para conseguir chegar nesse objetivo. Mas já temos no radar serviços que a gente consegue oferecer junto à FAMECOS, junto à Escola de Direito, junto à Escola de Saúde. Então, a gente sabe que tem uma demanda gigantesca, com o parque também expandindo através desses hubs temáticos, hubs de área. Então, a gente consegue expandir automaticamente a prestação de serviços através desses hubs com os serviços dos nossos alunos. Então, como é que a gente está com a Legacy hoje? Então, a Legacy ela já existe, ela já está aprovada, e a gente está, nesse primeiro semestre, então, estruturando a Legacy para fazer o lançamento oficial. E lançamento oficial no sentido de ir para o mercado e dizer, pessoal, já estamos aqui, já podemos atender a sua empresa. Então, por enquanto, a gente não está com os atendimentos abertos ao público. Por quê? Como é um processo que ele estava há muito tempo parado, a equipe que estava envolvida com a Legacy são alunos da metade para o final do curso, que estão diretamente já envolvidos com outras atividades, como estágios. Então, essa equipe inicial, a gente não conseguiu fazer o projeto andar. Então, a gente não conseguiu fazer o lançamento justamente porque a maioria das pessoas não tinham tempo ou disponibilidade suficiente para a gente conseguir estruturar. Então, numa das reuniões, eu falei, vamos ter que dar 2, 3 passos para trás para conseguir fazer esse lançamento. Então, foi quando a gente resolveu dar prioridade nesse momento para o processo seletivo. Então, estamos reestruturando todas as áreas da Legacy. Hoje, a gente tem, atualmente, para a gestão de 2021, somente o Lucas, que é o nosso presidente, que depois ele vai contar um pouquinho da história dele. E temos a Mariana, da Escola de Negócios, que assumiu a diretoria de marketing, mas todos os outros cargos eles estão em aberto, porque todos os diretores que vinham da gestão do ano passado, eles não têm disponibilidade. E muitas vezes eu brinco com o Lucas. O Lucas, esses dias, me disse, mas fulano não tem tempo. Eu falei, Lucas, tempo nem eu e nem tu a gente tem. O que acontece é a gente conseguir se virar e dar prioridade e fazer o projeto andar. A gente sabe que muitas vezes não vai ser do jeito que a gente quer, mas o importante é fazer o projeto andar. Então, a gente está... Amanhã começa a primeira fase do nosso processo seletivo, e a gente, em mais ou menos 15, 20 dias, vai estruturar, então, essas novas equipes. E a segunda etapa, então... Espera aí, que tem um bicho querendo participar aqui do negócio. A nossa outra etapa, então, a etapa do marketing, ela já está andando com a Mari, então, questão de divulgação de redes sociais, já estamos revisando o site. E a segunda etapa, então, pré-lançamento, vai ser a nossa validação de todo o nosso portfólio de serviços. Então, a gente já estipulou mais ou menos a nossa carta de serviços, então, quais vão ser os serviços que a gente vai se inserir no mercado, mas ainda está faltando toda a parte de validação. Então, como qualquer negócio que abre, a gente precisa fazer validação. Então, por que a gente vai dar uma consultoria dizendo que o empreendedor tem que validar se a gente, como empresa júnior, não vai validar o que a gente vai colocar no mercado? Então, a gente está fazendo o tema de casa. A partir dessa estruturação da equipe, a expectativa até junho é a gente conseguir pegar todos esses serviços que já foram definidos, fazer todas essas validações e conseguir, então, finalmente, fazer o lançamento, acredito eu, no início do segundo semestre. Então, pessoal, hoje eu sou a coordenadora, como eu falei, eu sou muito mais a coordenadora oficial, porque se não fosse
a grande equipe de professores que tem me apoiado, então, tanto o Lemos quanto a Ionara, o Adroaldo e a Kellen, que estavam tocando anteriormente. Então, a própria rede nova, se não fosse toda essa rede de apoio, a gente não conseguiria ir para frente. Eu digo que é um projeto que estava muito parado. Eu ainda brinquei que era para ser meu, mas eu acho que eu cheguei num momento em que todo mundo estava querendo que o negócio saísse. Então, o próprio Aldi, o dia que eu conheci ele, o Aldi me disse: Fred, eu acredito que é tu que vai conseguir fazer a nossa empresa júnior sair do papel. Então, eu cheguei no momento que acho que a gente conseguiu ter pontos positivos de todos os lados. O Lucas e a Joana, principalmente nesse primeiro momento, deram um apoio total e conseguiram ir tocando todo esse processo. E é isso, então, a Legacy, empresa júnior, eu tenho experiência com empresa júnior no ensino médio, então, na minha época de colégio, ainda no ensino médio, o meu colégio em Santa Cruz do Sul teve empresa júnior, eu participei da empresa júnior lá, fui diretora financeira, coincidentemente a minha área até hoje. Eu trabalhei por 11 anos na SPM, onde eu atendi diretamente todas as empresas juniores da SPM também, então tenho experiência de mais de 10 anos em todos os processos de atendimento de estruturação também. Então é isso, acho que a gente está muito feliz, a gente sabe que tem muita coisa ainda que a gente precisa fazer, muita coisa para acontecer, mas eu acho que o sentimento de ver o negócio saindo do papel e se concretizando, eu acho que nos dá cada vez mais ânimo e força para seguir. Então, obrigado, vou passar a palavra para o Lucas e para os meninos depois para dar sequência. Se alguém quiser entrar em contato comigo, fala, Lemos. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, até que pode surgir para a gente esclarecer. Claro. Nesse momento, o portfólio de serviços está focado em serviços da Escola de Negócios e da Escola Politécnica. Isso, né? Isso. Mas, no longo prazo, a gente quer incorporar todas as escolas da universidade, para que todos consigam atuar dentro da nossa empresa júnior, né? Isso. E a ideia é muito assim também, Lemos. Eu acho que qual o principal objetivo para os alunos de participar de uma empresa júnior? É desenvolver capacidades de empreendedorismo. Então, como tratar com o cliente, como ter o espírito de liderança, como ter o espírito de gestão. Então, por mais que a gente tenha hoje serviços, tanto da Escola de Negócios quanto da Politécnica, a ideia é que a gente crie equipes multidisciplinares. Então, não é que eu tenho um plano de negócios que seria muito mais desenvolvido por uma escola de negócios, que eu só vou ter alunos da escola de negócios. Não. A ideia é que o pessoal entre, participe de todos os projetos, muitas vezes não vai poder apoiar em relação de conteúdo, mas eu acho que é super importante participar. O pessoal que estava no passado, a gente já fez atendimentos com o projeto do SOS PME, que foi um projeto que começou na URGS e a PUC entrou de apoiador em junho do ano passado. Então, toda a questão de como eu me preparo para uma reunião, como eu faço um roteiro, como eu conduzo uma reunião. Então, todas essas competências e habilidades têm como objetivo essa participação na empresa júnior. E a gente vê hoje o potencial da nossa universidade. Então, eu ainda estava comentando com alguém esses dias. Coisas simples que as pessoas não se dão conta. Então, hoje, eu vou abrir um restaurante. Eu vou abrir qualquer coisa na área de alimentação. O que é uma coisa básica de algum negócio na área de alimentação? Uma ficha técnica. Uma ficha técnica é básico para eu conseguir fazer desde um plano operacional até uma análise financeira. E quem é a melhor pessoa para fazer uma ficha técnica e depois para desenvolver rótulo e trabalhar o plano de marketing? Alguém da área de nutrição. Então, cada vez mais se tem exigências, tipo, em questão de alergia de alimentos, todas as informações que tem aqui no rótulo. Então, a gente tem isso dentro da universidade. Por que não montar dentro do nosso portfólio uma consultoria voltada para esse tipo de demanda que a gente sabe que cada vez mais está aumentando? Então, é bem nesse sentido. E o que é também legal trazer, Lemos, que a ideia que eu digo também para a gurizada é: eu preciso entender o meu consumidor. Então, muitas vezes eu quero colocar no portfólio aquilo que eu acho mais genial dentro do meu curso.
Mas isso não é o suficiente. Lógica de mercado e lógica de empreendedorismo, de novo. Eu preciso colocar num portfólio aquilo que as pessoas querem comprar. Então, eu preciso olhar o mercado, eu preciso olhar tendências, eu preciso olhar o setor, e eu preciso enxergar onde é que eu vou ter demanda. Eu preciso olhar o perfil das empresas do parque e ver qual que é o perfil, o que eu posso entregar para eles, que muitas vezes eles não conseguem fazer, acabam pagando 10, 15 vezes mais, e que a gente tem dentro da própria universidade. Então, dentro disso, a gente pode pensar em exemplos na área de direito, de contrato social, constituição de empresa, parte tributária. Então, tem N oportunidades ainda que a gente já está vislumbrando. Só para complementar, eu acho que esse ponto é o grande ponto positivo de nós termos uma empresa júnior única na universidade, né? Mas também nos traz uma complexidade na gestão, né? De ter que gerenciar eu brinco, né? Uma holding, né? Com várias empresas dentro que são as escolas. Então, esse é um desafio muito grande, mas a gente tem que olhar para o ponto positivo, que é muitas vezes dentro de um projeto que vocês vão estar fazendo, vocês vão identificar oportunidades lá dentro que daqui a pouco aquele pessoal que está ali daquela escola fazendo o projeto não consegue resolver. E rapidamente tu consegue ter acesso a alunos de outros cursos e montar uma equipe para ofertar aquele serviço, aquela solução. Então é aí que a gente tem que buscar o diferencial, né? Porque vai ser uma empresa júnior diferente das outras. As outras são focadas nos seus cursos, né? Oferece aquele serviço. Agora aqui não. Aqui a gente tem uma empresa que a gente pode usar todo o campus da universidade como mão de obra, recurso humano nos nossos projetos. E a gente tem que aproveitar isso. E o que é importante também, Lemos, eu acho que aqui o nosso papel como agente de inovação, ele se torna mais uma vez importante, né? Porque, mas como é que a Fred, que é da área de finanças, vai ajudar uma equipe que vai desenvolver esse trabalho que eu trouxe na área de nutrição, por exemplo? Não. Para cada serviço, cada escola que for se envolvendo na empresa júnior, a gente vai ter o apoio dos agentes de inovação. Então, é o exemplo do Lemos, então, desde janeiro, que eu trouxe para o Lucas, nada que for escola politécnica, tanto a questão de orientação quanto de serviço, tem que passar pelo Lemos para ter a aprovação dele ou para ter sugestões dele. Então, a ideia justamente com essa expansão para as outras escolas é, em cada escola, ter o apoio de cada agente de inovação para ter esse domínio da área também. Nós temos que controlar, para a coisa funcionar também tem que ter controle, né? E é um controle com apoio, né? É um controle no bom sentido, né? Para que as coisas funcionem. Uhum. Exatamente. Excelente. Lucas, eu acho que pode ir, né? Beleza, só pedir para a Luísa compartilhar com a gente. Estou compartilhando aqui. Uma apresentaçãozinha, mas a ideia mesmo é a gente fazer uma coisa bem básica. Eu quero, primeiro, para quem aqui não conhece o que é uma empresa júnior, eu vou fazer uma pequena introdução ali, já nortear, porque eu acredito que tem bastante pessoas que têm inscrito no processo seletivo, então eu acho que é mais a curiosidade mesmo de saber o que é a Legacy. Depois eu vou contar um pouco aí dessa história da Legacy, só que eu acabei descobrindo que eu sei muito pouco, eu pensei que eu sabia bastante. Então acho que o Felipe pode nos ajudar, o professor Álvaro, a contar aí, porque a minha história na Legacy começa em 2019. Pelo que eu vi, tem uma vida antes. Então, conto com a colaboração de vocês, então, para introduzir. Tá, primeiro... Mas vamos lá, vamos tocar o futuro, né? Vamos pensar no futuro. Vamos deixar o passado, né? O que funcionou, o que não funcionou, muitas coisas não funcionaram, que a gente pensou naquele passado e por isso não foi efetivamente operacionalizado. Então, agora que a gente conseguiu botar para funcionar, né, nós, universidade, PUC, vamos pensar para frente, né? Vamos parar de olhar para trás agora, como é que nós vamos fazer a Legacy, cara, ter sucesso. Esse é o nosso grande objetivo. Boa, exatamente. Agradecer primeiramente aí pelo convite, Lemos. A gente ficou muito feliz. Como a Fred comentou, é a nossa primeira aparição aí oficial, pública aí como Legacy Empresa Júnior, depois de ter
CNPJ, depois de ter aprovação institucional. Então, basicamente, agora a gente tem tudo para iniciar. Me apresentando novamente, eu sou Lucas. Entrei na Legacy em 2019 com esse projeto, eu sou atual presidente, então sou um dos sócios fundadores e o primeiro e atual presidente aqui da nossa associação. Queria também comentar também que eu sou do curso de Engenharia Civil, sou da Politécnica, mas sou do curso de Engenharia Civil, estou no 8º semestre, falta aí pouco para me formar, então isso já vai do caminho do que o Lemos comentou. Eu acho que eu vou aproveitar muito pouco da Legacy, mas esse conhecimento inicial, essa novidade assim de como criar uma empresa, isso para mim já é uma coisa extraordinária, está sendo. Então aproveito pouco e não aproveito também tão pouco. Então eu tô nesse meio termo, mas vai ser uma satisfação muito grande ver daqui a 5, 10, 15 anos a Legacy sendo aí uma das maiores empresas júnior, se não a maior do país aí, porque tem oportunidade e tem espaço para isso. Gurias, se vocês quiserem se apresentar também, por gentileza. Eu sou a Bruna. Eu entrei no finalzinho do ano passado e faço administração com foco em inovação e empreendedorismo e estou atuando na área do marketing junto com a Mari. Eu me chamo Maria Clara, eu entrei agora no início desse ano. Eu sou a Bruna. Eu meio que caí, daí eu voltei e saí por cima, desculpa. Depois tu fala. Bom, eu entrei no início desse ano com as gurias, junto com a Luísa e com a Bruna, a gente é da engenharia de produção, né? Infelizmente, vou conseguir contribuir aí menos tempo que o Lucas, porque eu estou me formando agora no final desse semestre, mas salientando o que o Lucas já falou, vai ser um prazer imenso deixar o máximo de material aí que a gente puder para as próximas gerações, que vão aproveitar aí a empresa júnior como uma experiência única. Eu sou a Bruna, eu também sou aluna de engenharia de produção, me formo no fim desse ano e entrei também agora, que nem a Maria Clara, faz um mês que a gente entrou e estou ajudando nessa parte de estruturar a área de engenharia de produção. Eu sou a Luísa, então, que nem as gurias falaram, acho que elas já acabaram falando um pouco de tudo, né, assino embaixo de tudo que eles falaram. E eu me formo no final do ano também, então vou participar mais dessa parte de estruturação do que do processo todo da empresa em si mesmo, mas também acho que vai ser uma grande experiência. E a gente está aí desde o início do ano, mais ou menos. Vou começar aqui a passar os slides, então. Não, primeiro, então, eu vou dar uma introduzida aí o que seria uma empresa júnior, que a gente está tanto falando aí. Depois que começou a divulgação, eu acho que virou um boom, assim, Legacy para lá, Legacy para cá, o que é Legacy, lá. Então, só para introduzir primeiro, antes da Legacy, o que seria uma empresa júnior. Então, uma empresa júnior, então, como novidade aqui para a gente, acadêmicos também, falando mais em nome dos alunos da PUC, a empresa júnior nada mais, nada menos é que uma associação civil sem fins lucrativos. Então, trazendo para melhores palavras, ela é uma empresa qualquer, como qualquer outra empresa, então ela tem o seu CNPJ, ela pode vender seus serviços, ela tem receita. A única diferença é que ela é formada por alunos, totalmente formada, gerida, e além disso, tem a parte dela ser sem fins lucrativos. Mas esse sem fins lucrativos ela não pode remunerar os seus membros. Isso, porque é uma questão também de ética, assim. E essa não remuneração acaba não sendo somente em questão de salário, na verdade, porque com a nossa receita, como uma empresa júnior, ela pode reinvestir dentro da sua infraestrutura, pode investir de N maneiras. Seria trazendo pessoas muito boas para dar cursos, palestras, fazer viagens. Então, tem todo um investimento, né, nessa receita que existe dentro de uma empresa júnior, que seria na parte da educação, e além da educação também, não só dos seus membros, também como da comunidade acadêmica e também da comunidade externa também, da PUC, no nosso caso, ou de qualquer outra universidade. Pode passar para o próximo slide. E falando um pouco o que seria a Legacy, então eu já aproveito para contar um pouco da história, então, de como que eu entrei nesse projeto.
Também se o Lemos, o professor Alvo quiser comentar aí quiser fazer algum comentário sobre essa iniciativa dentro da PUC, até porque eu tenho pouco conhecimento antes de mim, então, da minha parte, ou melhor, então eu posso falar sobre o nome Legacy. O nome Legacy surgiu em 2017, então com uma iniciativa da Escola de Negócios, então alguns alunos se reuniram, quiseram trazer, porque já existia já na URGS, então as empresas juniores da URGS são bem conhecidas, e são bem numerosas também, que essa é uma das principais diferenças. E em meados de 2019 houve essa iniciativa de criar uma empresa júnior, em meados de 2017 houve essa iniciativa, só que não existia ainda a PUC uma legislação que tornasse viável essa criação, porque era uma coisa totalmente nova para a PUC, ainda não tinha surgido esse pensamento, e aproveitando também, a PUC acabou se remodelando nesse mesmo período. Houve essa remodelação, onde que surgiu a iniciativa ali do 360, e com esse 360 aproveitaram e já colocaram também a Legacy nisso. Então, a própria negociação que houve na época já foi orientada para que a Legacy fosse, como a Frederica comentou, fosse uma empresa da universidade e não do curso, e não... eu posso fazer uma comparação principalmente com a URGS, que são bem conhecidas empresas, são bem famosas. Lá é subdividido por curso. Aqui vai ser diferente. Aqui é a universidade em si. Então, todos trabalhando junto, e até uma questão de gestão agora que a gente pode comentar, é que realmente vai dar bastante trabalho essa questão de ter diversos cursos. A gente pode dizer que vão ser vetores dentro da Legacy, mas isso é mais uma questão mesmo da gente solucionar, porque a Legacy está aí para isso. 2019 foi quando eu entrei na Legacy, então foi uma iniciativa minha e dos meus colegas também da engenharia civil. A gente era bem leigo ainda a respeito disso, a gente teve que estudar muito, também se aprofundar. E em 2020 a gente conseguiu, digamos, alinhar questão de estatuto, questão de documentação, conseguimos o nosso CNPJ frente à Receita Federal, então foi um conhecimento muito, muito massa, muito maneiro mesmo. E em paralelo a isso, a gente também já começou a ter melhores negociações, melhores conversas com a própria universidade, e há pouco tempo, então, com a ajuda da Frederica, a gente conseguiu o reconhecimento institucional para realmente ter a Legacy de portas abertas. Comento também sobre... Vou falar disso depois a ideia é a gente ter uma conversa mais aberta, mas eu gosto de falar da minha experiência e também do que a Legacy pode oferecer para a comunidade acadêmica hoje, principalmente para os alunos. Eu vejo dois perfis. Um perfil igual eu, Lucas, que entrei na PUC em 2017, comecei a estagiar no primeiro semestre, desde lá eu já trabalho, hoje eu sou efetivado, e vejo na Legacy uma oportunidade diferente do que muitas das empresas júniores as pessoas veem, que é ter aquela primeira oportunidade de trabalho, conhecimento. Eu já vejo uma outra oportunidade de ter um conhecimento um pouco mais empreendedor, diferente da parte técnica. Então, isso no meu estágio, nas empresas, principalmente da parte de engenharia civil que eu trabalhei, eu não tenho muito essa oportunidade. Nunca tive a oportunidade de fazer a captação de um cliente, nunca tive a oportunidade de fazer uma reunião com um cliente, nunca tive a oportunidade de coordenar uma equipe, nunca tive... Então, esses exemplos um dos diferenciais que a gente não vai ter em outra opção de trabalho, outra opção de estágio. E também tem o viés de ser a primeira opção, a primeira oportunidade para um acadêmico que entrou no primeiro, segundo, está no primeiro, segundo semestre aí da faculdade, e vê na Legacy a primeira oportunidade de ter aquela experiência, de botar um nome no currículo, botar uma empresa no currículo, começar a ter aquele conhecimento mais da área, começar a ter essa gestão, ter essa visão empresarial. Então, é uma oportunidade para todos, né? Então, independente do perfil, a Legacy traz essas características acolhedoras, digamos assim. E eu falo muito rápido. Lucas, se eu puder só fazer uma colocação, eu acho que é uma excelente oportunidade para desenvolvimento de soft skills, né? Eu estou olhando para o nosso lado, que somos da engenharia, né?
que muitas vezes ficamos focados, desculpa, na questão técnica e não conseguimos desenvolver algumas habilidades exigidas pelo mercado, né? Então, se tu puder falar um pouquinho, desculpa, minha garganta agora fechou aqui. Não, exatamente. Eu tenho uma visão muito de ter minha empresa. E essa visão de ter minha empresa, eu descobri que eu não sabia nada. Eu pensei que eu sempre sou aquele cara que acha que eu sei de tudo, mas na verdade eu nunca sei de nada, na verdade, porque quando eu entro realmente no assunto, eu descubro que, cara, existe 1 milhão de coisas para te ter uma empresa. Toda a parte de comunicação, toda a parte marketing, financeira, a parte financeira é uma coisa muito complexa, é uma coisa que tem que ter muito cuidado, questões de impostos. Então, na Legacy, assim, esse pouco tempo de Legacy já de existência, a gente está tendo um contato muito grande, assim, com todas as áreas que envolve tu gerir um negócio, e também o conhecimento, tu ser empreendedor não é necessariamente tu ter uma empresa também. Também no teu trabalho, tu também pode ser empreendedor. Então, esses outros conhecimentos que vão além da parte técnica são muito importantes mesmo assim na minha visão e é o que eu mais sinto assim na Legacy assim, de conhecimento, que seriam essas soft skills aí. Posso passar para o próximo slide? Bom, aqui é a missão da Legacy, que basicamente fecha tudo que o Lucas falou, tudo que a gente já conversou um pouco antes, até da apresentação, que a missão da Legacy é capacitar os estudantes por meio da vivência empresarial a empreendedores comprometidos que ajudarão as organizações a superar os desafios e crescer através da prestação de serviços de alto valor a preços acessíveis. Porque, como o Lucas falou, é bem isso. Muitas vezes no nosso curso a gente aprende muita coisa técnica, a gente sabe como fazer as coisas, mas de uma maneira mais pontual. E com a Legacy a gente consegue ver o todo, até mesmo, por exemplo, a gente que é da engenharia de produção, às vezes pode até atuar em alguma coisa de marketing, enfim, se envolver com os outros cursos e até ver se tem interesse, né, nessas diferentes áreas. E principalmente essa parte de estimular e de experienciar como é que é essa cultura mais empreendedora, tanto para caso queira ter um negócio no futuro, quanto para empreendedorismo, que é super importante também para as empresas, né? Enfim, independente da área de atuação. Então, acho que isso fecha o que o Lucas estava falando, né, sobre a Legacy, que traz essa experiência muito legal, tanto para quem está começando já, começar a ver como é que é pegar, botar a mão na massa, ter que fazer um pouco de cada coisa. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu não sei se travou, minha internet está um terror hoje. Se travar, me avisem, por favor. Dá para ouvir, Bruna. Ela tá com saindo. algum. Ela tá saindo a tua voz, tá com um pouquinho de interferência, mas está dando para entender. Tá, beleza. Aqui a internet está um caos hoje mesmo. Não, mas é basicamente isso. Acho que pode passar o slide. Bom, acho que já deu para ver vários diferenciais aí que a empresa Júnior tem para apresentar, tanto o Lucas quanto a Bruna já citaram alguns, quanto a professora, mas é bom ressaltar aí que nós somos a primeira empresa Júnior da PUC, então a turma aí que tiver a oportunidade de estar atuando nos primeiros projetos vai ter um diferencial enorme para a sua carreira. Ressaltar também que o conceito 360 da PUC, ele é também a base de visão da nossa empresa Júnior, então a gente vai trabalhar muito com as equipes interdisciplinares, com a interdisciplinaridade dentro da universidade. A gente vai ter o conhecimento técnico dos nossos cursos, mas a gente vai ter a oportunidade de poder atuar em diversas outras áreas dentro da empresa Júnior, e essa é uma oportunidade única e muito rica. Eu, como aluna, queria muito ter tido essa oportunidade lá no início do curso, porque é claro a visão que a gente tem de como isso nos destaca no mercado. Então, os alunos que puderem participar, aproveitar dessa oportunidade aí, podem ter a certeza que eles vão ter um destaque maior no mercado de trabalho. A gente pode falar também dos nossos projetos de consultoria visando a excelência, justamente como a professora Federica já falou, a gente acabou optando por agora, nesse início, não entrar já trabalhando com os projetos, também por uma questão de tempo, mas também para ter a estruturação dos serviços da forma mais excelente possível para quando a gente oferecer esse produto, esse serviço para o mercado, ele está aí na sua melhor qualidade. Bom, as equipes multidisciplinares que eu já comentei, né, e a inovação que está atrelada a tudo isso.
Pode passar o slide. Bom, e aí as nossas propostas e os nossos objetivos, eles têm duas vertentes, né? Primeiro, pensando na comunidade. Então, a gente está aí oferecendo um serviço de qualidade para profissionais que estão perto do final da sua formação, muito competentes. A gente sabe aí a competência, a fama que a PUC tem no mercado de trabalho, os alunos que saem da PUC são profissionais muito bem capacitados. E esse serviço vai estar sendo oferecido a um custo mais baixo do que encontrado no mercado. Então, a gente tem um ganho aí tanto para o lado da comunidade quanto para a visão acadêmica. E não só para a visão acadêmica com relação a esse ganho, mas também com a experiência que esses alunos vão ganhar. Eu volto a dizer, gente, já participei de alguns processos seletivos, já toquei alguns processos seletivos, e o fato de ter a experiência numa empresa júnior é um fator decisivo entre um aluno que participou e um aluno que não participou. Então, é uma oportunidade única aí, os alunos que estiverem vendo ou que virem depois, se quiserem participar dos próximos processos seletivos, é assim, ó, a melhor dica que eu posso dar para vocês durante o curso. Hoje, deixa eu fazer uma pergunta. Hoje o processo seletivo, ele está focado para ainda montar a diretoria, é isso, Lucas? Na verdade, não. A gente está bem no sentimento mesmo. A gente tem uma ideia de quantos para compor a equipe, mas a gente ainda está estruturando ainda nossas métricas ainda para definir como é que vai funcionar essa estruturação das equipes, como é que vai ficar, mas a gente já tem uma visão, assim, a gente já tem uma visão de como que vai funcionar, mas queremos ainda sentir o pessoal ainda e poder selecionar aí talvez os melhores aí quando ver já faz parte dessa primeira diretoria na própria entrada, assim, na Legacy. Beleza. Deixa eu só complementar, Lemos. Então, todo o processo seletivo hoje, ele é para selecionar alunos, tanto para a diretoria quanto para a equipe. Claro que a gente não sabe se vai ter candidatos suficientes para conseguir preencher essas diretorias que estão vagas, mas o objetivo principal é formar as equipes para a gente conseguir fazer essa validação e fazer o lançamento logo. Podemos chamar de consultores, então. Vão ser nossos consultores. Isso mesmo. Não sei se tu quer falar um pouco do serviço ali de engenharia civil e arquitetura. Eu sei que o Lemos dá mais um comentário, mas então falando desse portfólio inicial que a gente está estruturando, validando, comentar então da parte da Politécnica, mais especificamente da parte de engenharia civil e arquitetura. Hoje na nossa uma prévia da carta de serviços que a gente definiu que vai acontecer nesse lançamento na metade do ano, entraria da parte de engenharia civil serviços de projeto hidrossanitários, projeto elétrico, PPCI e um trabalho aí meio misto com arquitetura, design de interiores. Da questão da escola de negócios e da engenharia de produção, então, da escola de negócios, acredito que a professora até pode falar um pouquinho mais sobre, depois se vocês tiverem interesse, mas basicamente aqui a gente tem os serviços de plano estratégico, planos de negócios, planos de marketing e otimização de processos, que daí entra a nossa parte da engenharia de produção. Então, esses serviços de administração, na verdade, são vários MVPs que já estão rolando. Então, quando a gente entrou ali, eu e as gurias da produção, esses serviços já estavam rolando dentro da Legacy, a gente acabou entrando e participando de algumas coisas, mas eles já estavam sendo tocados, então já são serviços que estão um pouco mais estruturados, estão sendo rodados em empresas mesmo. E a gente entrou aí com a parte da engenharia de produção, que é o processo que a gente está estruturando, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre tudo que a gente está pensando e como que vai funcionar, e a parte que vai entrar os estudantes da engenharia de produção mesmo, que vão atuar junto com a gente nessa parte. Então, para explicar um pouquinho mais como que vai funcionar, então a gente fez meio que baseado num PDCA, num 8D, em várias ferramentas que a gente usa e que a gente conhece bastante do curso mesmo. Então, a gente decidiu separar em 5 macroetapas. Isso tudo é baseado nessas ferramentas e a gente acabou pegando coisas que a gente acha que se encaixam melhor com o serviço que a gente vai oferecer, com o tipo de empresa que a gente vai atender. Então, todos esses detalhes a gente pensou para poder adaptar isso da melhor maneira. Claro que o serviço não está pronto ainda, a gente está fazendo isso acredito que por volta de 1 mês, aí não deve fazer mais do que isso, então a gente está cada vez incrementando mais, a gente está chamando alguns professores
para nos ajudar, para darem alguns insights. Está sendo super, super importante, inclusive, isso, eles estão nos dando uma ajuda super legal. Então, para explicar para vocês um pouquinho mais o que a gente pensou de cada etapa, a primeira seria a delimitação do problema, que a gente pensou em começar com uma reunião mais comercial, então conhecer mais a empresa, conhecer as necessidades, ver se realmente a gente consegue atender alguma coisa junto com eles, se a gente consegue realmente atuar em cima dos processos que eles estão pensando, como que seria a melhor maneira da gente fazer isso. Então, seria esse primeiro contato. Depois, fazer o mapeamento do processo, a observação desse processo para conseguir mapear da melhor maneira. E fazer o levantamento de perdas, esse tipo de coisa, já entrar um pouco dentro da parte técnica, trabalhar com ferramentas, para depois passar para a parte de análise mesmo desse processo, que seria a parte de identificar a causa raiz, de escolher quais ferramentas que a gente acha que estão mais adaptadas àquela empresa, àquele processo, realmente mapear dentro da empresa o que a gente acha que vai ser mais interessante usar. Depois a gente passaria para um plano de ação, que seria implementar exatamente tudo isso que a gente pensou, escolher uma estrutura, enfim, um A3, um 5W2H, para realmente implementar tudo isso que a gente pensou para melhorar realmente o processo dentro da empresa. Depois a gente passa por uma parte de acompanhamento, que seria reavaliar as ações, fazer um remapeamento do processo, ver se realmente melhorou, se aquilo fez sentido, se aquilo vai realmente dar um ganho para a empresa, em questão financeira, em questão de tempo, vários pontos que a gente pode analisar, e depois passar para uma padronização, que seriam manuais, documentações, rever isso com a empresa, para realmente deixar o processo redondinho. Uma coisa que a gente pensou também foi trabalhar isso modularmente, então não oferecer tudo para todos os nossos futuros clientes, então oferecer algum que precise mais só da parte de análise, já saiba como implementar, a gente poderia passar para ele só o início. Então, tudo isso a gente está pensando e vão ser coisas que a gente ainda vai adaptar conforme a gente for achando melhor. Mas, basicamente, o que a gente pensou foi essa estrutura. Não sei se as gurias quiserem adicionar mais alguma coisa do que eu falei. Não, acho que é isso mesmo. Aí dentro, né, de cada uma dessas etapas, a gente vai inserir algumas ferramentas que a gente viu dentro da faculdade, tipo como a Luísa falou ali no plano de ação, escolher 5W2H, enfim, coisas desse tipo dentro da padronização, usar POP ou até mesmo método híbrido, que a gente junta, né, o POP a alguns vídeos que dá para colocar link dentro. E é basicamente isso, assim. Uma coisa que a gente estava pensando também é que esse é o serviço que a gente vai oferecer para as empresas, e a gente quer também fazer uma padronização do nosso próprio processo da otimização, para que os alunos que venham vão entrar, ou enfim, alunos de outros cursos que queiram aplicar o processo, tenham tudo isso bem mapeado, tenham vídeos para assistir, se torne super fácil de repassar esse conhecimento. Então, isso é uma ideia bem legal, que a gente pegou até numa das conversas com um dos professores, e um pouquinho sobre como que tem sido para a gente, né? A gente tem feito reuniões semanais que são, enfim, todos nós trabalhamos, mas está super tranquilo de estruturando, a gente também está validando com os professores, e tem sido super bom até, mesmo a gente estando no final do curso e fazendo já outras coisas, tem sido super bom para rever alguns conceitos que a gente não via há bastante tempo, enfim, entender esse todo, assim, então tem sido super, super legal todo esse processo também. E a ideia é que depois que a gente validar, né, agora faltam só alguns poucos passos da gente definir bem certinho quais ferramentas vão ir dentro de cada etapa e fazer essa padronização, né, de manual para, enfim, todo mundo poder usar, e aí validar e começar a aplicar, né. Eu queria dizer para os alunos da engenharia de produção mesmo que foi um serviço muito bom que a empresa Júnior escolheu para oferecer a partir do nosso curso, porque para a gente que estuda, enfim, a gente consegue englobar vários conhecimentos de várias disciplinas num só serviço. Então, como experiência, é super rico para a gente. Só para complementar, desculpa, Lucas, mas eu acho que isso que a Maria Clara falou, de tu conseguires agora, pensando num negócio, numa empresa, de buscar todo o teu conhecimento, né, durante o curso para propor soluções, isso é um ponto muito positivo, né? E isso pensando nos alunos que vão vir pela frente, porque
a empresa vai oferecer alguns serviços, esses serviços vão ser ajustados, melhorados, né, com as equipes que vêm depois, vão sendo agregados mais serviços, então vai ser um processo contínuo, né, de melhoria nos serviços oferecidos pela empresa, né, ainda mais pensando na PUC, né, 360, né, como vocês colocaram. É bem isso que o Lemos falou até quando eu e as gurias a gente se reuniu para ir estruturando e tudo mais. Às vezes a gente teve um momento de, nossa, agora tudo se juntou, diversas coisas de diversas cadeiras, a gente pegou diversos materiais, enfim, e tudo começou a se linkar e foi bem legal esse processo, assim, pra gente também, dessa parte de estruturação. Importante salientar aí a ajuda que o professor Lemos e o professor Albano nos deram, que, sem sombra de dúvidas, foram essenciais aí para a gente conseguir estruturar. Sem eles, a gente provavelmente não estaria na evolução que a gente teve aí. Então, muito obrigada aos dois aí. Foi muito bom ter a ajuda de vocês. Estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para ajudar cada vez mais que precisarem, né? Pessoal que está participando, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Estamos nos encaminhando para o fim, né? Acho que não. Mas é muito bom. Posso fazer um comentário? Eu tenho só uma talvez sugestão, assim. Foi bem legal conversar com vocês também, gurias, sobre a ideia. Vocês estão me ouvindo aí? Uhum. Sim. Eu participei, né, da empresa Júnior quando eu estava na graduação, e assim, tem 3 coisas que me marcaram, se eu pudesse dar dicas, assim, sabe? Estando do lado dos alunos, assim, e de quem já tocou. Trabalhei na EPR Consultoria, acho que vocês devem conhecer, que é uma empresa que começou e cresceu muito, assim, ela é uma das grandes referências hoje, acho que para o movimento das EJs. E assim, se eu pudesse dar 3 dicas, sabe, de quem já passou e coisas que prejudicaram, e para vocês tentar não cometer os mesmos erros que eu vivenciei, que eu passei, enfim, que dificultaram a minha jornada lá. Teve várias coisas boas, mas às vezes a gente nunca fala das coisas difíceis, né? Então, tentar passar esse lado para vocês. A primeira coisa é assim, ó, tenham muito cuidado para a EJ não ficar assim, tipo panelinha, sabe? A gente tem que demonstrar muito para os outros, a gente sabe que não é, mas assim, ó, se esforcem muito para não ter esse rótulo, sabe? Porque se isso acontece, as outras pessoas começam a ver, às vezes, com maus olhos, e são coisas que não estão escritas, é um sentimento, sabe? Aquele feeling, assim. Então, tudo que vocês puderem fazer para tentar não deixar essa percepção, os processos seletivos super transparentes, trabalhar com diversidade, acho que é uma bandeira que a PUC está levantando, acho que é muito importante também tentar trazer isso. Então, acho que isso é uma dica relevante, tá? Porque quando isso acontecia, os alunos, que são os grandes clientes, acabam boicotando, falando mal, e às vezes isso tem que conter o máximo, porque isso não pode ser uma realidade, tá? Outra coisa, eu acho que eu até comentei quando a gente conversou inicialmente, e que eu sentia dificuldade, e meus colegas também, enfim, que passaram, existe uma quebra muito grande de uma gestão para outra. Então, assim, ó, é muito importante que vocês pensem em um tempo que 2 gestões vão conviver de uma forma simultânea, porque quando sai uma gestão que teve um aprendizado de 1 ano inteiro e entra a outra está 0 quilômetro, não sabe nada, quem está saindo tem a bagagem, por mais que a gente tenha procedimento e tal, tu não teve aquela troca necessária e tem uma quebra. Daí a empresa está sempre no serrote, né? A gente vê os gráficos, né? Lemos do gráfico serrote, então aprende, melhora, perde. Aprende, melhora, perde. É que nem quando troca governo, sabe? Só que o nosso período aqui é muito menor, porque ele é 1 ano, então o desafio é muito maior. Então, tenham cuidado para essa transição ser sempre o mais suave possível. E tem como fazer isso, desde que vocês coloquem as 2 gestões para conviver, tá? Albano, só antes de tu continuar, eu acho que é importante essa questão da gestão do conhecimento, né? De tudo que se faz, da questão administrativa, e daí até, Lucas, eu não sei como é que está hoje a questão que vocês definiram, assim, formal da diretoria, mas tu poderia ter diretores com entradas em momentos diferentes, porque daqui a pouco tu muda metade de uma diretoria,
né? E outros ficam trabalhando, ficam antigos com novos e assim vai trocando. Não sei se isso é possível, né? Mas geralmente, né, o contrato social lá das empresas júniores, não, tu tem que mudar toda a diretoria, né? Esse é o padrão, né? Inclusive a Legacy entrou nesse padrão. A Legacy hoje tem um contrato social definido que a diretoria é substituída semestralmente, né? É feita nova eleição. Mas isso tudo é moldável e com boas ideias a gente consegue... É semestral? Isso. A nossa era anual, então vocês vão ter uma quebra talvez ainda mais desafiadora, né? Porque em um ano e 6 meses, às vezes também... vai acontecer 2 vezes a quebra no ano, então acho que isso é uma coisa ainda mais importante para Gente, o Felipe, eu concordo totalmente contigo, eu acho que isso daí vai ser um ponto que a gente vai rever, porque às vezes a pessoa entrando, ela demora 2 meses só para pegar o jeito, e quando vê ela já saiu. Então, acredito que o mandato de 1 ano seria o recomendável, mas eu também acho que a gente poderia pensar nessa questão de substituição de diretoria sem necessidade de trocar toda a diretoria, porque é exatamente o que aconteceu agora com a gente. A gente trocou a diretoria, mas o Lucas não foi trocado, por exemplo. Então, a gente manteve o nosso presidente, mas a gente viu necessidade de trocar a diretoria. Então, eu acho que essa questão de adaptação, porque a nossa empresa júnior ela já vai ter o desafio, como o Lemos falou antes, de conseguir organizar todas as escolas e fazer tudo funcionar junto. Então, o quanto mais a gente conseguir reduzir esse tipo de ruído e de ponto negativo que pode ter no processo, melhor. Fazendo uma complementação, essa continuação que eu tive justamente ainda está respaldada por estatuto, porque, na verdade, é 1 ano que tu pode ficar. É semestral, foi definida de forma semestral, porém, existe a reeleição, né? Então, da mesma forma, tu pode se reeleger uma vez. Aí, sim, aí tem a limitação de 1 ano. Questão estatuária. Isso envolve também outros fatores, né, que tem a ver com soft skills, a integração, tipo a parceria, o conjunto, até formar o time e depois avançar. Daqui a pouco o time tá bom quando tá chegando no final, né, e daí tipo vem um novo e todo o processo. E a última coisa, pessoal, das 3 que eu coloquei aqui, que eu senti na pele, muitas vezes algumas coisas que era frustrante para quem participa da empresa júnior e também para os consultores era o seguinte: as empresas fechavam os projetos, eram projetos bons, que dava grana e tal, só que muitas vezes era muita questão assim, ó, tu ia lá, fazia um diagnóstico, né, a minha área é bem engenharia de produção, né, e tu fazia um plano, e esse plano não era implementado. Então, assim, ó, tentem primar pela execução, porque o que vai fazer diferença para o cliente é executar e não só planejar. Né? Então, assim, ó, isso eu já senti vários projetos, assim, tipo, o projeto deu certo, entrou grana, teve consultor, tudo, mas fez o plano, pum, parou, sabe? E o que transforma? O que transforma é tu botar na prática, né? Então, assim, ó, tentem ter essa preocupação, e se vocês tiverem essa pegada, e, tipo, a pegada da empresa, sabe, Fred, que seja assim, ó, é a prática, porque a teoria vocês já têm nas disciplinas, né? E o laboratório de vocês, da EJ, é a prática. Então, tentem, assim, ó, forçar para não ficar num serviço só de planejar, porque, assim, ó, o cliente que te entregar o plano perfeito, ele não vai fazer. Se tu não estiver lá junto, cutucando ele ou alguém dentro que vai pegar e botar em prática, sabe? Então, acho que essas 3 dicas e coisas que daí eu falo por experiência própria e algumas coisas que eu via que frustravam os alunos, e eu também, quando eu trabalhava como diretor executivo na época lá na EPR, eram coisas que eram para nós algumas barreiras. Eu gostaria que alguém tivesse me dito isso lá atrás. Então, são coisas que eu acabei vendo na prática, às vezes tu não dá tempo de arrumar, porque depois tem que sair, enfim, né? Mas eu estou muito feliz. Albano, só queria aproveitar isso que tu colocaste aí, até porque as empresas, quando tu vai oferecer teu serviço, elas querem saber os resultados que vocês conseguiram nos clientes anteriores, né? Exato. E tu diz, que resultado tu vai dizer se tu está entregando somente um plano, né? Então, essa questão de efetivamente ver o resultado que tu conseguiu naquela empresa, ela é muito importante. É uma questão que o professor Albano aí destacou que tem que ser muito bem pensada, né? E assim, ó, qual é o rei do argumento, o rei do marketing, o rei de qualquer coisa? É o resultado. Né? Se os clientes de vocês tiverem resultados, vocês vão usar isso para vender e vocês vão vender muito mais.
né? Então, e tem que ter essa pegada da prática, assim, sabe? Porque na teoria a gente já tem bastante espaço na PUC para isso. Então, acho que se tiver até, sei lá, quando colocar como valor, se vocês forem fazer aqueles adesivos, escrevam na parede isso, sabe? Coloquem lá. É a prática, é levar para ação, enfim, né? E é isso, pessoal. Manifestar que eu estou muito feliz, muito, muito feliz mesmo, assim. Acho que é uma coisa que começou lá atrás, né, Álvaro? Não, acho que o Álvaro, muito antes, até quando eu nem tinha me formado ainda, quando eu não era ainda engenheiro de produção. Então, acho que, na verdade, eu vejo uma construção de várias mãos que chegou agora numa pessoa que está levando para frente. Então, a gente fica muito contente de ver. Acho que é uma conquista institucional incrível. Vocês estão tendo uma oportunidade ímpar, assim. E acho que a PUC hoje é uma data histórica, assim, sabe? Coloca, não sei se hoje ou quando que saiu o estatuto, né? Que às vezes a gente veio pelo marco legal. Mas, assim, ó, parabéns para vocês por terem aceito o desafio, parabéns, professora, por estar tocando o projeto. Acho que é um projeto muito bonito, além de tudo, né? E que vai fazer muitos alunos felizes. Acho que isso é um legado, vocês estão deixando um legado para todos os próximos centenas que vão passar por aí e vão aprender muito em relação ao que vocês deixaram e com os outros que ainda estão por vir aí. Parabéns, tá, pessoal? Obrigada, Albano, e obrigada também, como eu falei antes, eu acho que a gente não toca nada na vida hoje sozinho, muito menos profissionalmente, né? Então, se não tivesse equipe, apoio, seria bem difícil. E numa das últimas fases ali, eu tive uma reunião com o pessoal da Prograde, e um dos medos da Prograde, um dos questionamentos deles foi justamente isso, como é que vocês vão crescer sem ter esse apoio técnico? Então, como é que vai sair um serviço da engenharia sem um professor de engenharia acompanhando se eu sou da escola de negócio? Foi desde aquele momento que eu falei, não, a gente já tem a rede nova, isso, querendo ou não, uma conquista da rede nova, da gente como agente de inovação. É um projeto que foi muito apoiado pelo Aldi desde o começo. E me comprometi na hora, falei, não, gente, o que é Politécnica vai para o Lemos, o que vai ser FAMECOS vai para o Pelanda, e cada um dentro do seu escopo de competências. Então, e assim que foi aprovado institucionalmente, foi uma das primeiras coisas que eu falei para o Lucas, falei, Lucas, agora tudo que é Politécnica, está aqui o Lemos, vamos marcar uma reunião. O Lemos estava de férias ainda, ele de férias, eu sem de férias, eu falei, até porque eu me comprometi dessa forma e é o que eu digo, já demorou tanto para sair, não dá para fazer as coisas atropelando para sair tudo errado. Então, nem se tiver que voltar uns passos e fazer tudo certo e tudo do zero. Mas obrigado, a gente vai continuar contando muito com o apoio de vocês. A gente sabe que grande parte do que a gente já evoluiu na Politécnica é graças a vocês, e a gente espera seguir contando com o apoio de vocês sempre. Bom, muito obrigado, Frederic, Lucas, Luísa, Maria Clara. Eu vou esquecer algum nome aqui, Betina, quem participou aqui, a Bruna Petersen, a Bruna Ramalho, os professores, todo mundo está prestigiando. Agradeço muito a participação de vocês, a disponibilidade, né? E vamos encerrando por aqui, né? Até para não ficar tão longa o nosso bate-papo. Eu vou encerrar aqui a